só queria pegar uma questão dessa que envolve o Luizito Soares, que eu até falei hoje no Atualidades, primeira edição, depois do comentário do Meneghetti, que é o seguinte, eu sou da época que se tem determinadas coisas que tu não pode falar, tu não diz nem que tu não pode falar. Por quê? Porque tu sinaliza que há alguma coisa acontecendo. Não, tudo Daniel, bem. Tu tem Twitter. Mas só que é o seguinte, tu sinaliza isso. Eu tô meio ausente lá, não, porque eu andei me incomodando. As pessoas agora na rede social estão assim, desculpa, Daniel, acontece um fato. Aí as pessoas repostam o fato e dizem assim, não vou falar nada, mas saibam que eu tenho uma opinião sobre o assunto. E não dá agora, opinião. a internet ela é tão maluca, e eu faço parte da internet, tenho atitude de ser o translocado, que as pessoas têm opinião, mas diz que tem opinião, mas que não vou dar. Saibam que eu tenho... Eu acho isso muito maluco. Saibam que eu tenho uma opinião sobre o assunto. Por que eu tô dizendo e aí, isso? que bom, todo mundo tem. É impossível não pensar, embora pareça que não. A minha saída do Twitter... A única coisa que é impossível é não Twitter pensar. foi que o cara perguntou o seguinte, por que tu tá falando isso? Eu digo, porque o Twitter é meu e eu posto o que eu quiser. Mas se tu acha que eu não tenho que postar, eu não posto mais. Aí larguei de mão. Então ele conseguiu o objetivo dele. O que eu queria falar sobre isso é o seguinte, esse assunto foi desgastante, cara. Foi chato, foi cansativo. Aí quando a coisa acalma, pô, tá tudo certo, coletiva, o Soares tá lá. Tá, cara, tu não pode alertar os gansos, cara. Ainda mais que sabendo a reportagem que a gente tem, os caras vão tentar até saber essa o que conversa é, informal, cara. Eu achei que foi tão saudável que o presidente perguntou. Aí a imprensa começou, os jornalistas começaram a colocar. Claro. Ninguém estava gravando ali, mas é uma conversa com jornalistas. É óbvio que aquilo ali foi feito para que a gente levasse ao ar versões do Grêmio e notícias do Grêmio. E eu acho que a iniciativa é interessante, inteligente e oportuna. E aí o presidente, mas por quê? Aí começamos a fazer vários questionamentos. Vocês acham que a gente encaminhou mal o assunto Soares? Aí alguns funcionários, daí eu... Eles perguntaram? Eu falei, presidente, eu vou lhe dizer aqui, já que nós estamos aqui, eu vou dizer, sim, o Grêmio encaminhou mal. O Grêmio encaminhou mal, ainda que o senhor tenha... Aí eu dei um exemplo, eu vou dar um exemplo. Aí você falou do Calef, das manifestações deslocadas, às vezes um pouco mais destemperadas do vídeo. O presidente achou isso? Não, nós. Vocês, tá. Ele falou, ele perguntou e nós colocamos. Não, e aí vou dar um exemplo, pra gente como o Grêmio encaminhou mal, os colegas já falaram de outros aspectos. A demora, você falou da demora do Grêmio, ele explicou e tal. E eu falei o seguinte, presidente, o senhor foi traído num evento. O senhor fez uma manifestação sobre o Soares, sobre o tratamento, sobre prótese e tal. E não foi legal. Aquilo ali é uma gravação que não é ética na minha compreensão. Mas sabe o que o Grêmio disse na sua manifestação e na manifestação do então vice-futebol Paulo Calef? Que a manifestação foi tirada de contexto. Daí eu ponderei. Tirada de contexto é assim, presidente. Se o senhor estivesse falando do joelho da sua tia, e aquilo ali fosse pro ar como se fosse o joelho do Soares. Isso é tirado do contexto. Aí o presidente argumentou, mas é que não botaram toda a frase. Eu falei, mas presidente, quando o senhor dá uma entrevista para emissora de rádio e televisão, a gente faz o que a gente chama de recorte, uma edição. Ele fala 3 minutos, a gente aqui veicula 1 minuto. Então tudo tem essa... Aí o presidente, eu também acho que isso às vezes pode tirar do contexto. Realmente pode, mas ali no caso, ele estava falando do joelho do Soares. Pode. Não, assim, poder, pode. Mas nesse caso específico... Não é um negócio grotesco, porque claramente, tanto que eu até brinquei, as pessoas disseram, não, tá completamente fora de contexto. E aí tem um torcedor que pega e diz assim, eu queria doar, eu posso fazer transplante de joelho, eu dou o meu joelho. Eu falei, claro, é fora de contexto. Ele estava querendo doar o joelho pro Jonathan Robert. Sim. Um beijo pro Jonathan Robert, não é nada contra ele, mas ele sabe. Aliás, que jogador é importante, ninguém vai doar, claro, tá voltando e tal, mas ninguém vai doar o joelho pro Jonathan Robert nesse caso. É pro Soares. Mas tu tem uma informação sobre o Soares, é isso? Tem. Vamos ver. Meu Deus do céu. Vão falar tudo. Aqui. Mas, sabe, save the date. Dezembro. Vai vazar tudo, Meneghetti. Estão prometendo nos bastidores que toda a história será contada nos microfones por gente grande do Grêmio. Então há uma decepção, hein? Os papos do Soares com o Renato na Bahia... O papo do Renato com o Soares na Bahia, que depois gerou os 3 emojis, e eu sei a frase. Vamos apostar? Vamos. Em nome de KTO? KTO. Vou apostar contigo. O sueco vai me consagrar. Vou apostar contigo que isso não vai acontecer. Vai, o Grêmio prometeu. Talvez em off. Não vai acontecer. Não, em off eles já falam. Não vai acontecer. Eu sei a frase. Tá apostado? Vale o quê? Vale um almoço? Não, tem que ser no sueco da KTO. Depois, eu quero tirar a pila do sueco. Depois que o Soares sair... Não vai acontecer. Depois que o Soares sair do Grêmio, o capítulo é encerrado, velho. Vai vazar, isso vai vazar, mas não vai ter uma manifestação oficial. O Grêmio não vai manchar a sua relação o Grêmio vai confirmar. Eu recebi a promessa. Então, em off, sim. O Grêmio em dezembro vai confirmar,
vai confirmar que o Suárez na primeira vez pediu aposentadoria, que quando colocaram um documento que tinha uma cláusula da FIFA de 30 meses ele não quis assinar, vão colocar todos os detalhes e bastidores tensos dessa relação. Mas isso é prejudicial ao Grêmio, cara. Não, o Grêmio mas tem que maior do comunicar, tem que comunicar. Vem, Baldasso. Deixa eu só dizer para vocês, é muito importante porque está todo mundo tratando essa questão como uma questão que ambas as partes entraram no acordo e que ficou bom para todo mundo. Gente, o Grêmio foi lesado. O Grêmio foi lesado. O Grêmio é vítima do que aconteceu. O Suárez estabeleceu há 2 meses um processo de pressão em cima do Grêmio, que começou com uma possível aposentadoria, até ele descobrir depois que não poderia sair aposentado e chegar no Inter Miami. Passou depois pela pressão do tratamento que lhe tiraria 2 meses do futebol na Espanha e ele não jogaria jogos decisivos pelo Grêmio. E agora a pressão do término, da interrupção do contrato no final do ano. Meneghetti, tu abriu a tua manifestação dizendo que o Grêmio hoje é o 2º clube do Brasil em número de sócios, com 113 mil sócios. Não fosse a vinda do Suárez, o Grêmio teria 80 mil sócios. E outras tantas situações. Um grande patrocinador que entrou no Grêmio entrou por causa do Suárez. O Grêmio estabeleceu um contrato longo, com uma dispensa financeira importante, mesmo que vindo de patrocinadores, para ter a figura do Suárez aqui. Nos primeiros meses aqui, o Suárez estabeleceu uma pressão para ir embora. Então não vamos passar para as pessoas a imagem de que se chegou a um acordo legal que foi muito bom para o Grêmio. Daqui a pouco vem a manchete do JB, né? Saiba quanto o Grêmio está economizando com a saída do Suárez. Vamos parar com isso, o Grêmio foi lesado nessa história.